Então, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, mais um podcast aí do Garupa para o nosso Clube do Livro, né? Hoje, o nosso tema é os livros que mais agregam em nossas vidas. Estamos aqui, então, eu sou o Lucas Lencina. Estamos aqui participando hoje também a Gabriele Pereira, né? Também do nosso setor de DHO. A Wendy Aparecida, né? Do nosso setor de relacionamento e performance. E o João Vitor, né? Nosso craque aí do N2, né? Do nosso time de TI, nosso time de suporte. E acho que a gente pode começar, acho que esse nosso bate-papo, vou perguntando para vocês, talvez, qual seja o livro que mais agregou na vida de vocês, né? Se vocês têm aquele livro que vocês lembram, talvez com muito carinho, né? E que tenha deixado alguma memória positiva, né? Alguém quer começar? Vamos lá? O Wendy. Até trouxe, a Wendy até trouxe. Na verdade, mas vou contar sobre o pastor, sobre um acontecimento. Na segunda temporada, a gente costumava ter mensalmente, nas escolas públicas, um encontro literário, onde a gente, durante o mês, tinha a tarefa de ler um livro. Sei lá, devia estar entre a quinta e a sétima série por aí. E todo mês tinha um livro que a gente recebia gratuitamente da prefeitura. A gente tinha que fazer a leitura dele e depois a gente ia até um encontro. Nesse encontro, o autor conversava com a gente sobre os aspectos do livro. A gente podia fazer perguntas para eles. E eu acho que esse foi um momento literário para mim que foi importante, agregou bastante, porque querendo ou não, durante a juventude eu pude ter bastante contato, eu pude ler bastante. Ok, no começo era uma posição que eu tinha na escola, mas depois acabou que foi uma coisa que eu gostei. Bacana. João? Então, eu tive meu primeiro contato com livros a partir de mangás, na verdade. Mangás principalmente do Dragon Ball. Eu devorava. E depois, posteriormente, eu tive pouco contato com literatura no geral, de fictício, não, mas eu tive mais contato inicial com livros teóricos. Uhum. Era mais mais até por curiosidade do que interesse, ou qualquer outro interesse em ser coach sobre. Mas era mais curiosidade mesmo, de pegar o começo ali, né? Pegar o Platão, né? Pegar os mais. Começar da história da filosofia, né? Que é onde surgiu a própria matemática, pra quem não sabe também, a matemática também nasceu da filosofia, né? Então, também tá. Então eu comecei, minha base assim começou mais nos livros teóricos do que necessariamente, né, sobre mais de ficção. Né? Isso de alguma forma influencia um pouco, né, até um pouco na minha comunicação ao mesmo tempo, porque por vezes eu puxava muitas vezes termos que são mais acadêmicos, que trazem mais dentro desses livros. Né? Isso gera dificuldade às vezes de mim, para mim, e também para o outro para entender. Né? Às vezes um termo colocado ali numa frase, né, ou num contexto, então também é um exercício também de comunicação, né, a leitura. Sim. Né, de fala também, né? O ler também te aprende a falar, de certa forma, né? De escrever, em especial, e de falar, né? Também, né? Porque acho que essa questão da clareza, né? Sim. Então, o livro, evidentemente, ele vai ter que ser bem escrito, então ele vai ter que ser muito claro, né? Então, acho que ele nos dá esse benefício também, né, João? Também, bastante. Isso é um reflexo que eu percebi, principalmente pegando mais livros mais chatos, assim, de teóricos, né? Principalmente, não, pode ser de filosofia. Acho que eu tenho um podcast com alguém que lê livro de matemática, né? Então, isso é uma novidade. Né? Eu tô aqui pensando quem lê um livro de matemática, que não é obrigado a ler na escola. Ou como se lê, né? Não, a filosofia, claro, a filosofia realmente tá bem vinculado mesmo com a matemática, né? E tu, Gabi? Desde muito pequena eu sempre tive muito incentivo para a leitura. Então, eu acho que é muito de criação. Minha mãe sempre foi, tipo, eu ia dormir, ela lia um livro, começou a me incentivar. Eu acho que a maioria das crianças começou com a Turma da Mônica, né? Gibis da Turma da Mônica. Tinha muitos. Hoje eu tava voltando ao almoço, tem agora o a Turma da Mônica Jovem. Era da minha época, eu me sinto muito velha.
Sim, eu peguei a época que iniciou o Turma da Mônica Jovem. Mas eu lembro de casa. Sim, e é bem, e é uma pegada diferente, porque o Turma da Mônica Jovem veio pra pegar a adolescência, né? Porque o Turma da Mônica, o normal era mais pra criança, né? Tem aquela rivalidade da Mônica com o Cebolinha, e já no jovem eles têm uma pegada mais tipo, eles são um casal. Eles têm desafios, é como se fosse, como é que eu vou dizer? É um romance adolescente. E aí, na época do colégio, era aquela obrigação, né? O colégio sempre obrigava a ler. Legal. Tu tinha que fazer aqueles resuminhos, né? Só pra te contextualizar aqui, só pra te botar as idades. Tu tem 25, Tenho 25. 22. 22. João? Mas eu mais nova que eu. Olha só. João, 30? João tem 30, eu tenho 39. Então, só pra passar, então, eu como sou o mais velho aqui da mesa, então... Turma da Mônica, né, já é da minha idade, né, da minha época. Então, se fosse a Turma da Mônica quisesse me acompanhar, tinha que ser a Turma da Mônica velho, né? Então, assim, o Cebolinha avô, né? O Cascão já tomar banho, né? Então, só pra... Mas é interessante que vocês trouxeram, assim, esse papo, né, da infância, né, ou da escola. E tava pensando no papo, que é o livros que agregam, né? E eu sempre tento fazer o exercício contrário. Tá, mas qual é o livro que não agrega? Né? Talvez um que tu não te identifica, né? Que tu não consegue desenvolver nada com aquele livro. Até isso é bom, tipo, a questão da escola obrigar. Eu era obrigada a ler livro, mas eu tinha que me identificar com aquele livro. Porque se tu lê um livro que tu não te identifica, é uma leitura muito, muito chata, muito pesada. Tu quer que aquele livro acabe logo. E a leitura boa é aquela que tu acaba o livro e tu fica, quero ler de novo, quero continuar, quero ter mais. E aí que entra o tema do teu interesse, né? Porque assim, se eu escolho o livro, né, a chance de eu me identificar, ou de eu ter uma relação boa com ele, me trazer uma memória boa, é muito positivo. Mas eu me recordo na escola porque a gente tinha as leituras obrigatórias para passar no vestibular. Aí tu tinha que ler Dom Casmurro, tu tinha que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma leitura difícil. Tu né? Então, o que acontece? Então, era um livro tu tinha aquele, tu era obrigado a ler aquele livro, né? E tu tinha lá 15, 16 anos, tudo que não queria era ler aquele tipo de livro. Né? Dom Casmurro O cara é um queria ler o livro quê? de ler. O João trouxe uma que disse, eu gostava de ler mangá, de Dragon Ball, porque ele gostava de assistir Dragon Ball, era o livro do Dragon Ball, e desperta o interesse pela leitura, né? Então, Turma da Mônica, né? Então, assim, aí o assunto do teu interesse, tu procurou aquele livro, tu leu ele, né? Então, tu te apaixona mais pelo livro, mas às vezes quando tu pega um adolescente, uma criança, né? O primeiro contato é um livro que foi imposto, né? Diz, lê isso daqui porque vai cair na prova, né? Cara, já tô odiando de largar, né? Tudo que gostar do livro também. Exato, não quero ler, né? E aí você trouxe aqui, até como a título de curiosidade, né? Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses agora, mas desde o princípio, vou botar aqui para mostrar para a câmera aqui, Onde está Tomás? E eu comprei esse livro porque o nome do meu filho também é Tomás, não mandei fazer, não é um livro... Eu pensei exatamente isso, tu tinha mandado fazer, porque tem? Tu sabia que dá pra fazer, tem né? livros que hoje tu coloca o nome do teu filho, faz um personagem... Tu cria um personagem. Comprou o livro, gostou, vou ter um filho chamado Tomás. Não, eu já tive um filho chamado Tomás, eu vi o livro pra vender. Cara, que legal. E é incrível vocês verem assim, o que uma criança se apaixona por um livro, ele pega e ele vê, ele começa a entender, olha as coisas, aponta, identifica e aprende muito a falar. Olha o cachorro, né? Café, isso, aquilo, ele aponta e diz e repete as coisas. Então, assim, é muito incrível. Quanto a leitura já nessa idade, né? Ele nem vai lembrar que leu esse livro, mas ele vai ter guardado na casa dele, ele vai saber essa história, né? E que ele aprende muito a falar, ou identificar o objeto, ele vê uma água, ele diz assim, água, né? Aponta as coisas todas ali. Então, já num movimento de a gente despertar o interesse já desde cedo, né? Então, hoje ele está cheio de livro em casa, por exemplo. E às vezes ele escolhe o livro que quer ler, né? A gente bota o livro assim na altura dele, assim. Senhor Tomás, vai lá e escolhe o livro que tu quer ler. Aí ele pega o livro, vem correndo, senta no colo, né? E aí a gente vai abrindo assim, e aí ele
nem precisa ler, ele só fica apontando as figuras, assim, dizendo que são... Hoje em dia tá mais didático, né, esses livros. Eu tava vendo, eu fui na Saraiva pra comprar pra minha filhada. Tem desenhos, eles estão mais atrativos pras crianças, eles estão buscando isso aí. Porque até ano passado, quando eu ia com ela, tipo, vamos comprar um livro, ela ficava tipo, que saco, livro. É como tu dar uma roupa pra uma criança, ela ficava com aquela cara, tipo, não quero livro. Minha mãe vai gostar. Aí hoje em dia ela fica tipo, eu quero o Mundo Bita. Eu quero isso aqui. Ela começa a identificar aquilo ali, traz aquela vontade. Ela senta e agora ela quer olhar. O que é isso aqui? P com E é P, B com E é Bá. Ela já consegue ter essa vontade de ler. Então isso que é legal. É bem bom. E acho que a gente vai mudando aí o nosso interesse por livros, talvez ao longo da vida, né? Então, um livro que eu gostava na minha adolescência era um tipo, daqui a pouco no início da vida adulta, né? A gente passa por situações, né, no qual te desperta talvez um romance, uma autoajuda, um livro técnico por causa de alguma outra situação, né? Tem um sonho de viajar, então vai ler livros sobre viagens, ou tu gosta de Percy Jackson, ou alguma coisa assim, e tu vai mudando, né? E não sei se você gostaria de comentar algum outro livro especial para vocês. Tem um outro autor que não é necessariamente um livro, mas é uma coisa que eu peguei também com base em livro teórico, porque livro teórico muito acontece de uma teoria ter uma base estruturada em uma outra teoria anterior, que não está naquele livro, mas que tu precisa ler aquele outro livro para ter o contexto do outro, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, uma literatura, uma ficção, às vezes tu consegue dentro da ficção, na leitura, com base no repertório que tu teve de outras leituras, às vezes fazer conexões, né, com o roteiro ali daquele livro ali, do que está sendo narrado. Sim. Né, fazer uma conexão, de repente, com outro livro que você leu que tem uma história parecida, né, similar, né, e até com um filme, por exemplo. Sim. Né, eu pego, por exemplo, o Star Wars, eu gosto muito do Star Wars por conta que eles trabalharam no modelo, né, eu digo que eles trabalham em cima de um modelo, de um framework de roteiro que é a jornada do herói. Né, então tem todo um passo a passo ali, né, um caminho das pedras ali, pra se contar uma história, né? Mas é invertido, né? O Star Wars. E aí o início é o fim e o fim é o início, né? Depende da franquia, pode ser que sim. Então, os episódios não seguem uma sequência cronológica, né? Então, às vezes, o primeiro é o 3, né? Aí o segundo é o 1. Mas a jornada do herói, assim, digamos, talvez o protagonista, tem uma linearidade. Por mais que a história como um todo não necessariamente tenha. Sim. Né? Então, às vezes, as conexões que você faz, como exemplo, com uma base teórica, por exemplo, que essa que foi do Joseph Campbell, que é da jornada do herói, por exemplo, é uma teoria, né? Mais trabalho de roteiro, mas tu consegue, estudando essa parte, tu consegue, por exemplo, já linkar com o próprio Star Wars ou qualquer outra história, assim, como o próprio Senhor dos Anéis, né? Ou outras ficções que trabalham com base nesse modelo, né? Tu identifica a estrutura, né? A estrutura. De cara. Tu começa a entender a arquitetura da narrativa ali. Então. Tu entende que ele vai passar por isso, aí vai aquele momento, né? Da dificuldade, aí a superação do herói, né? Então, mas eu acho que isso é muito antigo, né? Se a gente for pensar assim, já até em séries ou filmes de herói, ele tá quase morrendo, né? Quando ele tem ali... Sim. Estica a mão, vem o martelo do Thor ali. O momento de provação, né? Depois de redenção. Do protagonismo. Legal. Mas eu passei por muitos momentos de livros na minha vida. Assim, eu me lembro que quando começar o desenvolvimento logo que eu ia começar a empreender, um grande livro para mim foi Pai Rico, Pai Pobre. E já era um livro bem conhecido, eu nunca tinha lido, nunca tinha despertado, desde me disseram que eu deveria ler aquele livro. Eu fui ler com bom interesse e ele me deu, para mim, uma veia muito empreendedora aquele livro. Né? Ele despertou uma ideia assim, de realmente o que as pessoas ricas, mas não ricas em dinheiro, mas ricas em mentalidade, né? Que não é tão literal assim do pai rico, pai pobre, né? Mas é o pai com a mentalidade rica, né? Que é do empreender, do investimento, geração né? de valor. O dinheiro que eu gasto, ele tem que me trazer mais dinheiro e não ser uma fonte de despesa, né? Então aquilo foi bem interessante, né? E a partir daí eu também segui depois uma linha para livros mais técnicos também, né? Então trouxe aqui um também, por exemplo,
eu gosto pra caramba e sempre me lembro de algum ensinamento dele aqui que é o Segredos de um Headhunter, né? Que é inclusive esse cara, essa pessoa, ele é de Porto Alegre, o Rubens Souza, é um cara que eu conheci, é um cara que inclusive eu já fiz uma mentoria com eles, pretendo fazer outras ainda e me acrescenta demais pro meu trabalho, né? Então esse livro é um livro que me marca muito na questão técnica, né, quando a gente vai falar de recrutamento de seleção também. Este livro, muito a ver com o momento também, o Papai é Pop, né? É um livro gostoso, é um livro super fácil. Cara, é muito legal, ele é muito bacana, né? E claro, é legal se ter pai. E tem o né? da esposa Papai é dele pop. também, o Mamãe é Rock. Eu não li o da mamãe, na verdade, né? É uma visão mais essa é a visão do pai, né? A outra da visão da mãe. É bem legal. Mas é que ele fala assim, o Piangers, por exemplo, ele é um cara, ele teve um pai ausente, né? Sim. E aí tudo que ele faz essa compensação da paternidade que ele não teve com o pai dele, não pai ausente, ele não conheceu o pai dele, na verdade. Né? O pai dele, na verdade, só engravidou a mãe dele e saiu fora. Na verdade, ele chegou a conhecer. Ele teve um Depois, momento que ele conheceu, soube quem era, né? Mas essa pessoa, inclusive, mais tarde fez até uma família, né? Sim. É um pai presente para aquela nova família, ele disse que fica muito feliz porque ele, né, enfim, teve o tempo de evoluir Sim, com certeza. e de seguir adiante. Mas aí tudo aquilo que ele não teve como pai, ele quis ser para os filhos dele, Sim. né? E aí ele coloca aqui. E eu acho que é uma coisa, né, que a gente... aí falando de paternidade, não querendo desviar muito, mas é como tem o foco, a questão é o livro ali. Ele fala, a gente vai ser pai, te prepara porque tu não vai dormir, e não vai ser isso, e a tua vida vai acabar, a tua vida social. Ele falou assim, não, cara, tu vai ser pai, cara, parabéns, é muito legal, vai ser uma fase muito interessante da vida. E eu bato muito com as ideias dele, eu acho muito incrível a paternidade. Quem me conhece aqui no Garupa sabe que eu estimulo pra caramba, inclusive. Cara, não tem nada, cara, vai ser pai porque é a melhor coisa que existe, né? E várias crônicas, assim, curtinhas a respeito da história da paternidade dele, assim, momentos que ele tem com as filhas dele e no papel de pai, que são muito bons também, né? Um outro livro que eu gosto de indicar sempre bastante e que pra mim também fez bastante diferença, esse livro aqui fala sobre um pouco de personal branding, e se você fosse uma marca. Valeu. Então esse livro aqui, ele é bem, bem legal. Então ele traz uma ideia de, por exemplo, qual é a tua marca pessoal, Gabriel? Né? Tipo, se tu fosse uma empresa, se tu tivesse uma marca, um logotipo, um slogan, qual seria o logotipo e o slogan da Gabi? Os teus clientes, como que eles enxergam a tua marca? Mas ele, no caso, ele te ajuda a descobrir ou a transparecer pra fora? Ele te ajuda, ele faz tu trabalhar a tua marca, na verdade. Entendi. Né? Ele faz com que tu trabalhe a tua marca. Tu pense em ti como uma empresa, como uma marca, e de que forma tu vende isso. Né? E de que forma as pessoas compram isso. Então imagina que, sei lá, se eu tô com um grupo de amigos e tu passa e diz, ô Lucas, eu digo assim, ô Gabi, né? E aí tu passa e quando eu virar pros meus amigos e dizer, quem é aquela pessoa? Eu vou dizer, aquela lá é a Gabriele. Ela é... Essa é a impressão que tu me passa, né? Sim. Aquela pessoa, ela é muito legal, ela é muito comunicativa, ela é muito inteligente, ela é arrogante, essa pessoa é super difícil de trabalhar. Eu posso dizer qualquer coisa. Essa coisa que eu vou dizer, esse resumo que eu vou dar a respeito da minha percepção de ti, é muito a tua marca. Né? Aquele cara é super inteligente, aquela pessoa é muito legal, vocês têm que conhecer ela, um dia eu vou trazer ela para um churrasco. Então, é a forma como eu te vendo, como é que eu tô te vendendo lá fora, né? E como que a gente se vende aqui dentro, e como tu te vende para tua família, né? Então isso é legal, tu trabalhar um pouco essa tua marca. E quando eu deixei a minha empresa anterior, né? É porque eu brinco isso, eu era muito Lucas nos estágios, né? Tu trabalha com estágio. E essa era uma marca que eu tinha, sabe? Eu odiava aquilo. Eu falei, não, eu não trabalho só com estágio. Eu não sou só isso. Eu não sou só isso, exato. Eu não sou só isso. Mas era algo que as pessoas me percebiam. As pessoas me percebiam como isso, né? Sim, cheguei a pensar, então eu tenho que investir nisso. Então talvez eu tenha que ter, mas eu não gostava, efetivamente, né? Eu queria muito mais, ter uma coisa muito mais RH, muito mais gestão de pessoas do que
vinculado muito a estágio, mas estágio era uma coisa muito forte, né? Era um ranço muito que eu tinha com estágio. Eu queria me livrar de tudo aquilo ali. E ler esse livro foi muito importante nesse aspecto, né? E tinha questões do estágio que eu deveria aproveitar, que eu devo ter, que eu devo utilizar dela, mas a partir disso eu consegui escapar daquilo ali. Então o Indico é muito legal. Existe um outro livro também com o mesmo tema que eu também li, mas como eu emprestei, eu tenho esse mal, eu empresto os livros, nunca me devolvem, né? E o nome do livro é Personal Brand. Muito apego com o livro. Tipo, sem emprestar e ele voltar, tipo, com esse aqui dobradinho, alguma coisinha, eu vou ficar tipo, eu te entreguei, não estava assim, ó, não te empresto mais. Eu sou muito apegada, eu não gosto disso aqui, porque geralmente, pelo menos, eu tenho uma pilha de livros dentro do meu armário. Eu tô sempre limpando. Eu não gosto porque, por exemplo, deixar muito exposto porque vem traça. Ou começa com o tempo, ele começa a amarelar nesse cantinho aqui. E tipo, já fica Ixi, eu aquele tenho cheiro. vários amarelados. Fica aquele cheiro também. É horrível. Não, Eu gosto dele com aspecto de novinho. Eu não Os gosto livros mais dele. antigos, além de não só amarelado, ainda tão grifado. Tem Ou história, pior. tem história. Esse livro, além eu de, não além gosto de amarelado, Eu grifado não com um gosto monte de que, café. tipo, quando eu faço isso aqui, tipo, de marcar, eu gosto de fazer com... Eu gosto de marcar, porque estraga, ó, essa partezinha aqui, ó. Eu marco também. Eu uso a minha do livro Eu aqui não pra marcar a gosto. página. Eu prefiro, sempre quando eu compro, eu pego os Aliás, marcadores eu acho que e essa é a coloco. função, né? Qual é a função na final disso daqui? Eu Pra sou mim é muito... marcar a página. Materialmente, ele já é meu. A ideia, o conceito é da autora, da pessoa que escreveu aquele livro, né? Mas eu materialmente não ele é consigo. meu. Então eu vou grifar aqui as palavras ali. Não, tipo, eu acho que de riscar, eu gosto de riscar muito material de estudo. Material De estudo, pra sim. quê? Eu risco, eu pego. Tu pega as partes mais importantes, é até melhor pra estudar, né? É mais organizado. Focos Você importantes. fala. Agora, um livro que tu tá lendo, não, na minha visão, pelo menos, eu não tenho por que ficar riscando ele ou fazendo orelhinha. Meu Deus do céu. Tem gente que faz orelhinha no livro. No livro, é? É possível, eu acho que é possível. É viável. Mas talvez não seja tão interessante. Talvez tenha alternativas mais, né, eficientes. Post-itzinho. Post-it, né? Enfim, tem alternativas acho que mais eficientes de se fazer marcações. Mas um dicionário, eventualmente, dependendo do que usa, ele pode... Sim, mas é que livros normais, tipo, a não ser que seja muito estudo, seja aprendizado. Livros de contos, por exemplo, esses tipos de livros, assim, não são pra te marcar, não tem por que tu marcar. Tipo, tem uma didática, tem uma história, tem uma narração, tem um conto, não é uma coisa que tu tá, como é que eu vou dizer, tipo um livro do João, tipo um livro de filosofia, um livro de história, que tu tá, tem um aprendizado por trás, precisa aprender, tu vai fazer uma prova sobre isso, sabe? Algo que tu tenha que estudar, tipo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu, tipo, tive que ler na época do ensino médio. Sim. Eu tinha que ler, porque eu tinha que fazer um resumo sobre aquilo. E é um livro tão... Sim, mas só que assim, eu não marcava dentro do livro. Eu pegava partes principais e aí eu pegava e guardava pra fazer o resumo, porque tinha algumas palavras importantes que tu tinha que inserir, que aí eu ficava com... Tinha como é que eu vou dizer? A leitura é mais... é mais pesada, porque é uma época mais antiga. Então, a maneira de se expressar é muito, muito diferente. Boa pergunta. Eu não me Mas lembro é engraçado agora. quando tu presenteia, também tem essa... Tem uma história em relação a isso. Que, por exemplo, já aconteceu de eu ir no sebo e comprar um livro que quando eu fui... Na medida que... Assim, inicialmente quando eu abri, ok. Só que, em dado momento, no meio da leitura, começou a aparecer marcações no livro. Eu E aí comprei, eu ficava questionando, tá? por que a pessoa se interessou por esse trecho aqui? Que passa Eu pela já cabeça? comprei livro em sebo. Eu Eu já comprei livro em sebo. Eu tenho um preconceito com livro em sebo. Porque ele não é um livro assim, limpinho, assim. Ele é um livro que tem orelha, ele é um livro que tá todo Assim, capenga. E aí eu fico assim, eu queria que ele fosse cuidado. Eu quero ele bonitinho. Sempre que eu vou comprar na feira do livro, eu só compro quando ele tá embalado. A não ser que ele esteja todo limpinho, porque eu vou deixar ele assim, a vida toda. Eu não gosto de deixar ele marcado, deixar ele sujo nunca.
tem Vocês têm, na verdade, algum autor preferido? Alguém que vocês gostem da escrita ou da forma como conta o livro? Ai, acho que Tem. tem 2. É. A Isabela Freitas e o Matheus Rocha. Eu até já conversei com ele pelo Instagram. Olha, Ele ia vir pra cá pra fazer uma sessão de autógrafos. E foi bem na época que teve na Feira do Livro o Pianger, que eu até conheci ele. Ele ia vir no mesmo dia do Pianger, eu nem ia conhecer o Pianger, era pra conhecer o Matheus. E aí o Pianger estava nessa Feira do Livro. Só que daí não sei o que foi, eu acho que ele teve uma outra feira e ele não conseguiu vir. Eu tava toda pronta, já tava assim, ó, eu vou conhecer ele, que não sei o que, meu sonho. Porque eu conheci o Matheus mesmo o foco dele é a ansiedade, né? Os livros dele são focados na ansiedade. E o meu namorado, ele tem esse problema de ansiedade e tal. Até foi uma maneira de autoconhecimento, né? Que eu comecei a ler livros dele. E aí eu comecei a apaixonar por ele. Porque não é só isso, né? Tem muito daquela coisa de teu autoconhecimento, te aceitar do jeito que tu é. Porque ele é homossexual, né? E aí ele fala dessa questão do se aceitar, ele fala da ansiedade, ele fala de como as pessoas te enxergam do outro lado, que tu não tem que ligar tanto pra isso, sabe? E é uma coisa que ele tem uma pegada muito gostosa de ler. E já a Isabela Freitas, ela pega muito na base de relacionamento, né? E tipo, primeiro lugar é sempre tu, amor próprio. E depois outra pessoa, ela tem aquela série, até saiu na Globo, a Desapega. não. O último livro dela foi Não Se Humilha Não. Não sei o detalhe, mas eu... É maravilhoso. Só que, tipo assim, a série foi muito uma pincelada no que o livro é. O livro é muito mais completo, daí, tipo, dá aquela decepção porque tu lê o livro inteiro, daí tu fica, tipo, não é mais que isso. É muito mais completo que isso aí. Tipo, leio, pelo amor de Deus, tem muito mais. E aí é uma coisa que até comecei a seguir ela depois que eu li o livro. Porque ela tem essa pegada também de autoconhecimento, de relacionamentos. Tu não precisa de alguém pra te viver, tu te basta sozinha. Antes de tu querer ter alguém, tu precisa ser completo sozinho, né? É muito aquela questão de autoajuda também, né? Então eu acho que é uma coisa que acaba te desenvolvendo como ser humano, né? Fugindo do assunto. Mas tem um filme que é muito massa também sobre isso, que é Como Ser Solteiro. É bem legal também. Eu não sei se eu não vi esse filme. Como é que é o filme? Aborda agora. Tipo, uma menina teve um relacionamento que ela tava faz tempo. E ela vai pra uma nova cidade. Uhum. Nessa nova cidade, ela faz uma amiga, que ela é meio louquinha. E essa, a menina, a protagonista, né? Sempre tá em busca de relacionamento, sempre tá em busca do outro, em busca do outro, em busca do outro. Até ela se rebaixando Pra ficar com aquela pessoa. pra ficar com as pessoas. Aí, depois do filme, todos esses perrengues que ela passa, também as aventuras que ela passa pra vida dela. Uma comédia meio romântica e tal. E daí, no final, ela entende que relacionamento da vida não é sobre isso. Não é sobre tu esperar que alguma pessoa te complete. Sim. Mas sim o fator que você é mais importante pra você. Sim. Tem essa pegada é bem legal. engraçado essa discussão de porque o filme, né, não é a mesma coisa, não foi fiel ao livro, né? Sim. Porque o filme, né, ele deixa de ser ele não vai ser, acho que em tese o livro ele nunca vai ser necessariamente fiel ao livro, porque é uma leitura do livro também. Assim como eu faço uma leitura É uma do livro. inspiração do livro, né? Assim como eu faço uma leitura do livro, quem roteirizou o filme ou a série, né, também está fazendo uma leitura do livro, só que tá transmitindo, né, convertendo, entre aspas, em imagem, né? Sim. Né, com aquela certeza. leitura, né, não o livro em si. Então é uma discussão interessante. Teve um que eu fiquei muito triste, A Hospedeira. Aquele livro é deste tamanho, tipo, é muito grosso o livro. E pega muito detalhe. Não vou dar spoiler, mas enfim, ele dá muito detalhe de como é. E aí, quando eu fui ver o filme, eu fiquei assim, tipo,
Tá faltando muita coisa. Tipo, claro, tu não consegue ser fiel, concordo. Mas é que tem detalhes que são muito importantes para as pessoas entenderem por que tá acontecendo determinada coisa. O que linkou isso, aquilo? As pessoas só sabem porque leem o livro. Quando o livro não sai completamente do... O filme não sai completamente do que o livro tá tratando, né? Aí é só inspirado, né? Daí tu fica, tipo... Não tem nada a ver isso A aí. gente falou sobre isso, né? Pô, quando tu lê o livro, imagina da maneira mesmo que tu acha que é. Sim. Imagina o cenário, o jeito. E aí quando vai pro filme, a tua expectativa é uma e a realidade é outra. Tu sabe que tem muita gente deve ter lido esse livro também, que foi um best-seller, que foi super comentado à época, que é aquele livro do Dan Brown, que é... Puxa, o mais fácil... Oi? Código da Vinci. Eu vi o filme, eu não vi o livro. Aí, pra gente não até ultrapassar o tema de outro podcast, que vai ser também os livros que viraram filmes, né? Esse Código da Vinci tem uma riqueza de detalhes, em especial se tu conhece os locais onde passaram, né? Porque ele fala de Roma, fala de Paris, né? E aí, interessante, porque esse livro eu li enquanto eu estava em Londres. E muito se passa lá. Ele vai dizer, se tu vai na abadia de Westminster ali, tem uma... No meio da calçada tem tem uma estrela, né? Né? E aí, Uma gamificação. Aí tu lê o livro e tu, cara, parece que tu tá no cenário Sim. de onde aquilo tudo aconteceu. Então ele é incrível, o livro é muito bom, e até porque ele faz uma coisa muito legal, o Dan Brown escreve no livro, do tipo assim, ele termina o capítulo com uma grande revelação e uma coisa dizendo, e agora, né? E aí tu pula pro próximo capítulo e ele fala de outra coisa daí, né? E aí ele te amarra, né? Aí ele tá amarrado agora. Aí tu tem que vencer aquele próximo capítulo pra tentar voltar e pegar como que aquela cena, né? Do capítulo lá anterior tinha dado desfecho, né? Então ele vai te amarrando, bem como uma novela mesmo, né? O livro. Já terminou o capítulo com uma mulher pegando o cara em cima da cama. E agora? E aí começa no próximo episódio uma coisa nada a ver com aquilo, né? Então tem que ficar esperando. Então é muito bom também, são livros bem interessantes que a gente vai pegar para ler, que é esse livro então, o Dan Brown é um excelente autor, né? Porque ele também tem essa forma de construção do livro, né? De sempre te amarra num capítulo, te prende, tu vai ler o próximo, você vai ter que ler mais 2 capítulos, pelo menos, para poder pegar o desfecho do anterior, né? E quando tu tá lá na frente, tu já tá com uma outra questão amarrada que tu vai ter que ler mais ainda. Então o livro, tu lê ele numa tacada só, né? Porque tu fica, né? Tu perde o sono, né? Tu perde o sono lendo, né? Esse teu gancho de detalhes, né? Vai na versão do autor. Cara, eu sinto que com ele Adoro. Eu gostei muito dele, mesmo com o autor de livros, o trabalho dele. Mas, cara, a riqueza de detalhes do livro dele é absurdo. Tu consegue ver toda a cena, ele detalha cada personagem do livro, pegar o personagem. E detalha as cenas, é absurdo. Eu fico ele, um puta autor que eu acompanho, assim. Eu gosto de uma assistida. Cara, igual, mesma coisa. Eu comentaria os dois aqui, mano. Cara, eu sou fã e tipo, leio qualquer coisa que aparece é o Sandra do Conan Doyle. Eu tava pensando naquele livro do Enola Holmes. Não sei se você já leu. Mas ela não é dele. O Conker. Mas é muito bom o livro. É bom, eu li o filme. Não, mas não tem nada. Mas sério, não tem nada a ver. Nada a ver com o livro. Sério. Sério, é muito. Aquela das 3 crianças que morreu. O Watson é uma mulher tremenda. Não sei, não também. Não sei. Sei lá, que também é uma série. Não conheço também. Eu vi, muito legal. Muito legal. Eu vi essa série também. Essa série eu vi toda. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Os resultados são filmes que vê assim, a tomar conta
É muito boa a série. Mas tu falou do Moacir Clear, tu já leu O Exército de um Homem Só? Cara, O Exército de um Homem Só, eu me mato de rir, cara. É muito, muito, muito bom, cara. O Moacir Clear é fantástico, né? E até dele, né, tem aquela questão do... Ele fez um livro que eu não li, inclusive, preciso ler, que teria sido inspirado teria inspirado o filme aquele do... Nossa, do menino que viaja num bote, que fica preso num bote com um tigre. Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi. Esse aí, As Aventuras de Pi. Né? Que teria sido um plágio de um filme dele, de um livro dele. Olha. Né? Não foi nem inspirado, foi um plágio mesmo. Teria sido plagiado, porque é a mesma história, né? Vocês viram o livro, o filme As Aventuras de Pi? Não, mas já ouvi falar. É um baita filme. Acho que não é do meu tempo. Um filme As Aventuras de Pi? Não. É. Não, eu Justamente. Tá, não, mas mas eu já ouvi falar desse assistam o filme. filme, porque é um filme fantástico, assim. É um filme incrível, As Aventuras de Pi. Muito bonito. Eu tenho 2 indicações aqui do Davi Coimbra de Canibais. Li o Canibais, dei de presente pra minha esposa esse livro aí. Canibais conta uma história real de Porto Alegre. Ai, não é o que eu tô pensando, né? 19, se não me engano. Não é aquele que eles pegavam as pessoas, matavam e faziam de carne? É isso aí. Ah, não. Não, então muito obrigada. esse Eu quero, filme- quero esse filme- jantar E hoje. a indicação do Marcelo Clear é o Guerra no Golfinho. Eu sei o que nem o Ensina falou, só que dadas as devidas proporções, muito longo, vocês vão falar de Porto Alegre. Eu sou mais pé no chão. E saber os locais e entender onde é que tá. Esse Guerra no Golfinho foi uma época em que eu frequentava muito o Golfinho. Direto pela região. Cada Golfinho é um barco. E ler esse livro nessa época foi sensacional, assim, porque eu sabia cada ponto onde ele falava. Inclusive tem um momento do livro onde eles vão pra praia, no litoral, e ele fala de vários lugares também na cidade. Nós entendemos onde os caras acontecem. O cenário se torna muito vivo pra nós, né? Quando tu lê um livro assim, no Golfinho, fica ali na Fernandes Vieira. Fernandes Vieira, tem várias vezes na frente. O local existe até hoje. Interesse existe até hoje. É Fernando Machado. Mas não era. Esse aí não era o batedouro, por assim dizer, né? Era aqui no Menino Deus, né? Não. Não? Aqui no centro. Porque eu lembro que na época que eu trabalhava na imobiliária, tinha um sítio que eu comentei quando eu comecei a ler sobre isso. Ele falou, porque o condomínio é na Silveiro, é aqui próximo. E aí ele disse assim, era no Menino Deus o abatedouro. Eu disse, não, no Menino Deus. Porque eu não consegui, lendo eu não encontrei onde que era. O nome da rua era Rua do Arvoredo. Hoje é a Rua Fernando Machado. Eu sei que em relação a aquilo que Deus tinha coisa com... Mas não era em relação a... Mas tu sabe que esse livro aqui, tu mostrou esse livro tem uma história minha e da minha esposa com esse livro aqui. Quando eu conheci a minha esposa... Ai, Deus. Cara, Medo. quando eu conheci ela, a gente ficou numa festa, né? Aí eu conheci, a gente ficou e tal, e aí, ok, vamos sair amanhã e tal. E ela me contou, lá na festa, que ela tinha uma passagem marcada pra ir morar nos Estados Unidos. Tipo, em 3 meses, assim, né? Tipo, daqui a 3 meses você indo pros Estados Unidos e tal. Ou seja, não se apega. Mas Mais ou menos essa linha, né? Certo? Tipo assim, Se apega não. tinha tempo pra ficar junto, era 3 meses que a gente podia ficar junto, né? E a gente ficou os 3 meses inteiros juntos, né? Antes dela ir para os Estados Unidos, mas não namoramos naqueles 3 meses, né? E aí e ela tava no aeroporto, né? Ela foi embora e eu fui levar ela no aeroporto junto, tava a família inteira dela lá, né? E eu não tinha dado presente nenhum pra ela, né? E eu precisava de um livro, fosse pequeno, alguma coisa assim, achar um presente, achei um livro exatamente essa edição desse tamanho, né? Peguei, fui no aeroporto, comprei no aeroporto, e eu peguei e escrevi no livro inteiro. E aí eu pegava, tipo assim, escrevia, tipo, lá no final, botava no meio das palavras assim, não esquece de voltar pra Porto Alegre. Tipo, tá dado o recado, né? Aí, cara, eu escrevi um monte de recado, pra ela. Não, escrito que ele se matava. Não esquece de voltar para Porto Alegre. Aí eu fazia um desenho, o que é isso aqui? Resposta na página 100 e pouco. Aí na página 100 e pouco eu botava a resposta ali, daquilo que ela viu lá na frente. E aí, tipo, enquanto ela lesse o livro, ela não esquecesse de mim, né? E aí, enfim, bom, hoje a gente acabou. Deu certo.
Tomás, tá quieto? Aí o Tomás sabia a história dele, né? Como manter um relacionamento duradouro. Ah, a gente tem que ter estratégia, né? A gente tem que ter estratégia. Mas foi bem legal, quando falou desse livro que você já li esse livro. Já li porque eu comprei dele pra ela, né? Ele é muito bom. E eu tenho até hoje o livro, tá lá em casa o livro com todas as anotações que eu fiz pra ela. Tá lá. Um dia eu vou trazer e mostro pra Não é você. uma ideia, eu vou fazer isso com os livros da Agatha Christie. Vou mandar como presentear com o cara. A Agatha Umas Christie cenas. também é uma baita... Vocês já leram a Agatha Christie? Não. Cara, é suspense e algo assim, tu não sabe quem é o assassino até a última linha do livro, assim. Ou seja, tem que terminar o livro pra ontem se ficar curioso. A Agatha Christie assim, é uma baita autora, assim, que vocês deveriam ler. Indico, inclusive, quem tiver interesse em ler um suspense, uma coisa que te amarra também, tu fica assim, nossa, mas quem será que fez isso? Quem é que Acho que eu nunca li um livro de suspense. Eu não sei nem se eu Eu teria... peguei interesse. conseguiria aguentar. Eu peguei interesse mais por conta de ter gostado bastante de filme que chama, né, do gênero noir, né, que é os filmes de suspense e polícia, né? Uhum. Então, que pega ali da década de 60, até os mais com cores, assim, não é só filme, não é só preto e branco. Mas é tudo que envolve, né, caso de polícia, né, detetive, né, então os próprios livros da Agatha Christie vai nessa linha também, Sim, né, sim. do ambíguo, do suspense, né, que tu fica o tempo inteiro. É um pouco mais contemporâneo. Mas enfim, é um outro livro muito bom, também prende bastante, né? Também são livros que acabam agregando muito nesse aspecto, né? E enfim, também, né? E quem gostar de outra indicação, Cortella, né? Enfim, tem aí vídeo pra caramba dele, assim, mas também acaba sendo uma outra sugestão. Eu não consigo ler Cortella sem imaginar ele falando. A voz dele, né? E o estilo. Então, a leitura o dele livro é fácil. é muito gostoso, né? E você, nós, todos nós, né? Eu tenho um e-mail desse aí. Muito bom. Mas enfim, pessoal, queria deixar aí alguma sugestão de livro aí para os nossos ouvintes do podcast. Hein? Ele é acessível. Acessível. Deixou já. Eu deixo como sugestão os próprios. Eu deixo como sugestão os próprios livros da Agatha Christie, que tá, assim, são pocket, né? Livros, né, em formato pocket, assim, de rápida leitura para ler no ônibus, no avião. Andando de bicicleta não dá. Não é o mais muito aconselhável. dinâmica ali. Dirigindo também não, para os motoristas aí de plantão. Também não dá, mas como passageiro também, então. É um livro curto, rápido assim, e é fast food quase. Legal. Esse livro eu gostei pra caramba dele também, que é o Factfulness, né? Informações como forma de terapia. E é um livro que nos liberta muito de conceitos, às vezes, que a gente tem a respeito de situações do mundo, ou achar que às vezes as coisas estão... Ou por que a gente pensa da forma como a gente pensa, né? Essa questão da gente ter esse viés da negatividade, ou do dualismo, achar que a coisa é A ou B, né? Ou separar os países ricos e países pobres, por exemplo, ele fala muito disso, né? Quando, na verdade, não é bem essa divisão que a gente deveria ter, né? E se a gente for ver, nenhum país é exatamente pobre, nenhum é rico, existe uma nuance bem... pequena entre eles, né? É o mais rico, o menos rico, existe uma escala, né? Então a gente tem a questão de o país pobre, então logo a gente coloca essa denominação pobre, e a gente acha que tudo é pobre lá dentro, então, todo mundo vive super mal, quando na verdade não é bem assim, né? Então é um livro bem interessante também e que te faz raciocinar um pouquinho melhor, né? Com base naquilo que a gente emite de opinião, de conceitos que nós temos a respeito de, enfim, de N coisas aí, né? Bem interessante também. Enfim, então acho que é isso, né, pessoal? Junto desse aqui, eu acho que é interessante também, você indicar também a regra não ter regras.
É, Eu da- pedi esse livro no Clube do Livro, mas eu espero receber ele até. Ele tem como contexto mais ali, né, um pouco do background ali da Netflix e tal, mas diz muito sobre o mercado atual hoje, né? Não só necessariamente o de streaming, né, mas de mobilidade também, de aplicativo mobile, né? Nesse contexto também de startup, então também é um livro bem bacana assim para sair da casinha ou entrar na casinha também. Boa. Que leitura é difícil. Leitura Mas é que tá, difícil. esses livros Guimarães difícil Rosa, tu ler. É Grandes difícil tu Sertões ler. Veredas. Foi uma leitura mais Tu tem que ler, difícil tipo, da minha uma, vida. 2 vezes pra te conseguir, tipo... Eu li com muita dificuldade, tá? O Morro dos Ventos Uivantes. É uma leitura... É, tipo assim, um livro bom. Mas tu te sente muito ignorante, porque tu fica lendo umas 2 horas uma página pra te conseguir entender. Sim, basicamente. Ou, tipo, a pegada da escrita é diferente, não é nem a palavra que tu não entende. Mas a maneira que... o contexto tu não consegue compreender. E aí tu fica aqui, ó, tipo... Eu já peguei até a versão mais nova e eu fico aqui, ó, tipo... Demora, assim, pra processar e compreender. Ah, então isso aqui é isso aqui. Ah, entendi. Tu fica meio, tipo, muito ignorante na história. Não, mas eu gosto de pegar um livro assim que me faça sentir. O João gosta de livro com português arcaico, né? Ignorante. Ele gosta de um Dom Casmurro, que tu fica uma hora lendo uma página Mas, só. não, mas assim, vou ser sincero. Sempre mesmo, é. Eu vou ser sincero, o Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa, é um livro que até hoje eu não terminei. Eu não consegui terminar. Assim, eu comecei a ler faz uns 5 anos. Tu pega o dicionário, bota do lado levo- e tu começa a tentar Não, contextualizar mas juro, o que é o quê. é basicamente isso mesmo. Tu tem que pegar, às vezes nem o dicionário, às vezes é de tentar. Nossa, porque tem palavra aqui, é muito regionalista, né? Então, às vezes nem tem no Também. dicionário. Dicionário normal. É. De escola, eu comecei na escola que eu sempre falei pra mim, não, agora eu vou retomar do adulto e vou ler, que é Capitães da Areia. Não, é muito bom, eu não consegui pegar mais coisa. Sabe que eu... Que eu falei do Brasil. E esse livro de escola assim, que deveria ter lido, eu não li, e aí por birra eu nunca voltei a ler, dizem que é muito bom, é O Continente. Eu fui uma vez numa viagem pra Ilhéus. Eu visitei e lá tem eu sentei do lado dele, tem uma estátua dele que nem tem do irmão lá no Copacabana, né? Tem uma dele lá em Ilhéus, assim, sentado num tipo um bistrozinho ali, um barzinho que tem no centro da cidade, assim, com um jabazinho. Então tá, pessoal. Trivia. Obrigado então pela participação de todos então no nosso podcast. E voltamos a ler aí, estamos aceitando sempre indicações de livro, nos mandem aí sugestões, vamos trocando ideias, né? E é isso, né? Valeu. Valeu. Até mais. Eu